A paz do Senhor Jesus a todos pelo poder do nome de Jesus. Palavra de hoje, meus irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, que diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Graças a Deus, meus irmãos. Palavra gloriosa para a oração de hoje, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. A palavra hoje, meus irmãos, é como eu disse ontem, a respeito de viver pela fé. O que é isso, viver pela fé? Viver de fé, ou viver da obra. Tem muitas brigas, meus irmãos, muitas contendas sobre isso. Tem muitos pastores que dizem que isso é invenção. Tem muitos homens que dizem que isso não é invenção. Mas o que é realmente isso? Eu vou explicar. Viver pela fé é quando Deus te chama para você viver naquele chamado e você tem que acreditar naquilo que Deus te chamou. Deus chama Abraão do meio da parentela dele e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, é uma coisa que você ainda não está vendo. Então, vamos supor, vai para essa terra, Abraão, chamada tal. Não, vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, não estou te mostrando ainda. Então Abraão saiu pela fé. Ele não sabia aonde era que ele iria sitiar ou morar ou passar uma temporada. Mas Abraão acreditou naquilo, ou seja, ele acreditou naquela palavra que Deus. Então Deus falou assim: irmão, você vai viver pela fé. Ele, opa, beleza. Então viver pela fé é isso, Deus vai te dar direção. Deus vai falar: ó, vai para tal lugar pregar minha palavra. E ele tem que ir. E se ele recuar, Jesus não tem prazer nele. Você falar: não vou não. Então Jesus não vai ter prazer nessa pessoa. Jesus vai ficar descontente com essa pessoa. E acontece, meus queridos irmãos, que muitas pessoas acham que viver pela fé é uma vida de extorsão, onde eu começo a ficar fazendo história triste, falando história triste, começo a ficar mostrando coisas tristes, para comover o coração, usando a bondade que as pessoas têm no coração delas contra elas mesmas, para que nessa feita a pessoa venha se sentir acusada. Irmãos, eu estou falando psicológico. Todas as revelações que o Espírito de Deus tem me mostrado dentro da palavra a respeito dos enganos que citados no meio cristão, eu estou abrindo a mente psicológica das pessoas, que você está sendo pressionado psicologicamente para fazer uma coisa que você às vezes não quer fazer, mas você se sente com medo ou você se sente obrigado a fazer isso. Vamos supor um exemplo: a pessoa vai lá e fala para você, fala: ó, se você não ofertar tanto na minha vida, tu vai morrer. Vai acontecer isso contigo, vai acontecer isso com você. Vai acontecer isso, aquilo outro. Aí você com medo daquilo, porque a pessoa tem uma fama de profeta, a pessoa tem uma fama daquilo que ela fala acontece. O que vai acontecer? Você vai correndo e cede com medo. Irmãos, viver pela fé é o seguinte: Deus, ele tem o corpo de irmãos. Ele é o cabeça, Jesus o cabeça, o principal, Deus o cabeça, e nós somos um corpo de irmãos. Vamos supor, para a comida chegar na boca, é necessário que o meu cérebro venha processar isso. Então, meu cérebro processa que a comida tem que entrar na boca. Então, a minha mão vai de encontro no garfo. Os meus dedos vão fixar eles. Então, eu vou fazer um movimento agora com o braço. Vocês estão entendendo a unidade? A unidade do corpo, aonde os membros dos braços se movimentam para o benefício de todo o corpo. Aonde os membros se movimentam para que todo o corpo seja beneficiado,
Porque se eu não me alimentar, o meu corpo vai se enfraquecer. A carne vai ficar fraca. Porque ela necessita de comida. A carne necessita ser alimentada pelos alimentos que foram dados por Deus. Então todo o corpo vai trabalhar num foco de alimentar a carne. Quem é direito, com a mão direita se alimenta. Quem é esquerdo, com a mão esquerda. E sempre o copo de suco ali é o copo de água. Então a pessoa vai lá e bebe e come. Vocês estão entendendo a unidade de espírito? A fé que os membros do corpo têm depositado em todos eles, com um papel fundamental de que todos eles têm uma importância muito grande para manter o corpo de pé. Eu estou falando em mistérios, irmãos, em enigma. Mas eu vou traduzir o que eu estou dizendo. Você tem que deixar isso brotar de dentro do teu coração, para que você seja um mantedor, para que você seja um ajudador da obra de Deus. Isso tem que partir do teu coração. Como? Irmãos, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, deixa isso brotar no teu coração. Faz cestas básicas e doa para as pessoas. Meu irmão, mas tem aquele irmão, ele não cessa de ficar pedindo dinheiro, está passando por luta, tem que pagar o aluguel dele, e isso, aquilo outro, ele está passando por luta, está passando por prova. Irmãos, como eu falei no início, tem muitas pessoas que vai querer usar a tua bondade contra você mesmo. E é nisso que você precisa ser maduro. É agora que você precisa ser maduro o suficiente para poder entender quem é que está usando realmente de bondade contigo ou quem está sendo extorcismo, ou quem está te extorquindo, na verdade, dizendo isso. Aquele que está usando a tua bondade contra você mesmo para que você se sente acusado. Mas se eu não ajudar o irmão, de repente eu vou cair no fogo do inferno. Se eu não ajudar o irmão, de repente vai me acontecer isso, aquilo outro. Se eu não ajudar o irmão, de repente vai me suceder isso, aquilo outro. E você fica pressionado pelo medo. E acaba que a tua obra não é perfeita. Então qual que é a verdadeira fase de viver pela fé? É quando Deus se torna o provedor. Deus, ele é o provedor. Agora o provedor não, é um provedor que nem muitos começam. Isso aconteceu comigo. Você é o cabeça da casa, você é o provedor. Você é o mar, você tem que pôr isso, aquilo outro. Não, quem é o provedor de uma pessoa que vive pela fé é Deus. Entenda isso. Se você vive pela fé, o teu provedor, o provedor da sua família já não é mais você, é Deus. Então você vive pela fé. O que é viver pela fé, irmão? São aquelas pessoas que se separaram para Deus. São pessoas que se destinaram a viver uma vida de oração e renúncia e santificação para poder ajudar as pessoas, para poder orar pelas pessoas. E não é com cunho oficial de querer ganhar alguma coisa em troca. Vamos um exemplo aqui. Eu vou orar pela fé, vou expulsar demônio, vou deixar aqui o número da minha conta bancária e você oferta. Não, irmãos. O desejo de ajudar o próximo tem que partir do coração de cada um. Porque se não partir do coração de cada ser vivente, se torna uma coisa robótica. Que você está programado para fazer aquilo. Por pressão já. Você já está programado. Você não tira do teu coração. Você não faz aquilo com um imenso amor. Você faz por pressão psicológica. Irmãos, mais claramente ainda, viver pela fé é quando você vai ficar dedicado a servir Jesus, ao serviço de Jesus. Jesus vai te mandar você para ir, vamos supor, vai para outra cidade, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Mato Grosso do Sul, vai para o Pará, vai para o Amazonas, vai para Maranhão, vai para tal lugar. Então você está sendo agora direcionado, e a tua fé é essa, que aonde Jesus te mandar você vai. Que você vai saindo aqui andando e ele vai te mostrar a terra, você vai para lá. Você vai andando e ele te mostra, você vai para lá, que nem fez com Abraão. Ele mostrava para Abraão e aí Abraão ia. Então Deus está te mostrando. Agora tem pessoas, meus irmãos, que elas só têm o nome de cristãos, que ela usa a tua bondade para poder ganhar, para poder lucrar com isso, para poder ter uma vida boa, infelizmente. E acaba nisso, os verdadeiros, os que sofrem realmente por evangelho,
Eles estão sendo martirizados agora. Eles estão enfrentando a privação de pão. Eles estão enfrentando a privação de vestes. Eles estão enfrentando a privação de muitas... mas Deus é um Deus de amor, a gente tem que amar, a gente não pode ter uma vida assim pesada, dura com a gente mesmo, não. Você viu que as pessoas estão se tornando libertinas? Você viu que a maioria das pessoas, elas querem satisfazer o benefício próprio, satisfazer o benefício dos seus corações, a maldade e a perversidade dos seus atos. Pessoas que querem ser extremamente luxuosas, querem sempre andar com as melhores roupas, com os melhores carros, com os melhores vestidos, e tudo isso dinheiro suado de outra pessoa, tudo isso extorquindo uma pessoa, porque a pessoa tem um amor essencial. Quantos hoje não se frustraram por causa do engano desses homens cheios de fraude? Quantos? Quantas pessoas hoje já não fazem mais o bem para o seu próximo por causa desses que dizem que ser chamado a viver pela fé, que tem que toda hora estar sendo ofertado, sendo dizimado, e sendo isso, e acaba que o dinheiro dessa pessoa, que ela está pegando, que ela trabalha o mês todo suando, ela está entregando para uma pessoa leviana, que quer dizer uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma com almas. Uma pessoa que o olho fixo dela é as vontades, os desejos que ela tem. Carros luxuosos, casas luxuosas, moradas luxuosas. Não importa, meu irmão, a pessoa quer ter uma vida social luxuosa. Jesus dormia em cima dos montes. Jesus dormia nos lugares aonde ninguém queria ficar. Os fariseus, eles dormiam dentro das sinagogas no mais imenso conforto. Enquanto o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dormia no meio do mato. Hoje a maioria dos pregadores que dizem viver pela fé é hotel 5 estrelas, é água mineral, é todas essas coisas. E muitos homens e mulheres, eu vou dizer agora, muitas pessoas que estão numa mesa de bar agora neste momento, ficam blasfemando e zombando, porque essas pessoas estão vendo claramente o erro que nós cristãos estamos pondo pano por cima. Não, mas ele é pregador, ele estudou para isso, ele fez isso. E você? E você que estudou 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos em uma faculdade para você alcançar o que você tem hoje, e uma pessoa às vezes vem em questão de segundo, quer levar tudo que você produziu, sendo que o que ela deveria fazer é te dar. Meus irmãos, a realidade é essa. Jesus, ele falou que nós temos é que dar. Eu, como ministro de Cristo, eu tenho que dar o que eu tenho para você. E o que é que eu tenho? Aquilo que Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Tem alguém aí que está enfermo? Tem alguém que está com problema? Tem alguém aí que está precisando de uma providência? Eu digo agora, em nome de Jesus Nazareno, que eu tenho é o Espírito de Deus, o nome do Senhor Jesus. Eu digo a ti, sejam solucionados os teus problemas, sejas tu curado agora. Levanta dessa situação e anda. Levanta dessa cadeira de roda e anda. Porque eu creio que este nome tem poder e autoridade. Está na hora, meus irmãos, do povo acordar. Isso tem me indignado, porque muitas pessoas têm preferido bares, têm preferido boates, e acaba que no fim eles são acusados. Eu estou defendendo eles sim, estou. Porque eles são acusados de serem prostitutos, de serem ou aquilo, ou beberrões, ou seja lá o que for, mas a culpa não é deles, é porque eles estão olhando as falhas que estão nos cristãos. Eles estão vendo que os cristãos têm se tornado corruptos, têm se tornado ladrões, mas eles veem, eles sabem que existem aqueles que têm uma chamada diferente, aqueles que não contaminaram os seus vestidos, e a esses eles ouvirão, que são, meus irmãos, todos aqueles que não deixaram a ganância tomar de conta, que não deixaram o ódio tomar de conta, porque tem muitas pessoas que dizem estar vivendo pela fé, mas é ganância, meus irmãos, é torpeza de coração. São pessoas que querem ter uma vida de conforto, não são as pessoas que querem viver pela fé. Paulo viveu pela fé, sofrendo fome, nudez, passando necessidade, frio. Ele viveu pela fé. Pedro viveu pela fé, e em momento nenhum a quantidade de dinheiro que entrava na mão de Pedro, nada Pedro tirou para ele, falando: vai vir tempos difíceis, eu vou guardar isso aqui para mim. Não, Pedro pegou tudo e distribuiu para os pobres. E hoje aqueles que estão recebendo as ofertas gordas
dízimos altos, ofertas missionárias, estão andando aí com carros luxuosos e pondo pressão psicológica em você, te pressionando psicologicamente, pressionando você, falando que se você não ofertar o dizimal, o devorador vai entrar, você vai gastar com farmácia. Irmão, está repreendido. Você não vai gastar com nada. O capeta vai sair. Isso aí é tudo, irmãos. Pessoas que estão cheias de ganância. Eles querem o teu, eles não querem. Então viver pela fé é o quê, irmãos? Eu me contento com aquilo que Deus me dá, dia após dia. E Deus, Ele não é de ficar dando coisa, muito conforto, porque Ele sabe que as pessoas vão se desleixar. Deus, Ele dá somente o pão de cada dia. Irmãos, eu vou falar, eu vivo pela fé. E o que eu vivo pela fé? Você não vai ver eu aqui pedindo dinheiro, colocando número de conta bancária. Mas se alguém falar, pastor, eu quero te ajudar, irmãos, eu recebo. Porque se Deus tocou no coração, mas esse negócio de eu ficar aqui pondo pressão psicológica, você tem que me ajudar porque eu estou passando por luto. Não, irmãos. Eu falo para vocês imensamente, eu aprendi a viver pela fé. Que todas as vezes que eu penso que está acabando, Deus está começando, Deus renova. Irmãos, eu penso, vamos supor que começa a acabar o arroz da despesa, começa a acabar tudo. Mas de repente Deus, Ele vem e renova tudo. Porque eu não falo com o homem. Eu não digo para o homem que eu estou passando necessidade, mesmo que a palavra diz que eu tenho que me comunicar, não, mas eu digo para Deus, eu dobro o meu joelho no chão e falo, Deus vai prover. Quantas vezes a minha esposa veio falando o que nós vamos almoçar? Eu falava à minha esposa, Deus vai prover. Deus proverá. Deus, Ele vai prover. E Deus nunca falhou, meus irmãos. Sempre a providência de Deus chegou. Sempre tudo chegou na hora certa. E o que eu vim nessa palavra dizer para você, não deixa essas pressões psicológicas tomarem o lugar de Deus, sim o amor de Deus no teu coração. Não seja pressionado por isso. Meus irmãos, eu estou imensamente cansado de observar e ver que os irmãos têm deixado a ganância tomar de conta do coração deles. Eles estão tentando, tirando, furtando, pegando, sugando e dizendo que estão vivendo pela fé. Não, eles recuaram. Jesus aqui está dizendo, Ele não tem mais prazer nele, eles recuaram. Porque viver pela fé é uma vida que você vai sofrer, você vai passar por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas pelejas, mas em todas elas, Deus vai estar presente e o nome dele vai ser glorificado. Como Paulo diz, posso todas as coisas no Deus que me fortalece, porque eu sei passar necessidade, sei também agradecer quando eu tenho, sei agradecer quando não tenho. Então Paulo explica isso em Filipenses 4, claramente para nossas vidas, que o homem de Deus, ele passa por lutas, ele passa por provas, ele passa por peleja, mas Deus de forma alguma deixa ele desamparado. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Foi uma coisa, meus irmãos, que eu posso provar para vocês aqui com meu testemunho, que eu vi essa palavra se cumprir na minha vida. Nunca fiquei desamparado. Todas as vezes que na despensa acabava tudo, cedo, de tarde chegava. Acabava cedo, mas de tarde chegava. Deus sempre provia. Eu vou deixar essa palavra por aqui, irmãos. Vamos orar. Eu creio que os irmãos entenderam o que é viver pela fé. Vamos orar. A oração do meio-dia. E nessa oração serão quebradas todas as maldições que foram lançadas contra a tua vida. Por esses irmãos que se desviaram da verdade e que estão vivendo uma vida de engano e uma vida de pressão, de extorsão, extorquindo vidas. Amém? Oremos então. Glorioso Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta hora gloriosa de oração, meu Deus, eu oro, meu Pai, em favor desta vida, meu Deus, em favor deste ouvinte.
Oricanta, alabassurianda, alabaias. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que foi amaldiçoada, meu Pai, porque ela não ofertou, porque ela não ajudou, porque ela não dizimou. Pai, quantos homens, meu Deus, e mulheres de Deus têm se desviado do foco da verdade e têm deixado o coração se tornar ganancioso. O coração deles tem se tornado torpes. Mas agora, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu oro nesta oração repreendendo toda palavra de maldição que foi lançada contra a vida deste homem, que foi lançado contra a vida desta mulher. Pai, nós repreendemos agora pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Papai querido e Deus amado, vai queimando, meu Deus, vai queimando toda palavra de maldição, ó Deus querido. Papai, toda palavra contrária, Senhor, meu Deus, vai abrindo as portas. Mostra para esta pessoa, meu Pai, que o Senhor quer o amor dela e não, Senhor, meu Deus, o dinheiro. Não, Senhor, meu Deus, como muitos têm pressionado o dízimo, a oferta, não. O Senhor quer dinheiro, o Senhor não quer dinheiro. O Senhor quer, meu Pai, o amor destas pessoas. O Senhor quer a felicidade dessas pessoas. Por isso nós oramos aqui agora, meu Pai, nesta oração, certos, meu Deus, que o Senhor está repreendendo todo mal, certos, meu Pai, da vitória. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, essa vida. Repreende, meu Deus, todo mal, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama sobre ela as bênçãos e as portas abertas. Cura, salva, meu Pai, liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.